cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5 até o 9, que nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Versículo 9. E por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Oh, glória, aleluia. Ainda no livro de 2 Crônica, capítulo de número 7, a partir do versículo 14, que nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Queridos, amém? A terra sou eu, a terra é você que está do outro lado. Nós temos que nos humilhar para o Senhor. Nós temos que descer à casa do oleiro. Nós temos que nos aquebrantar na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre humilhação. Muitos personagens da Bíblia se humilharam e alcançaram o favor de Deus, alcançaram vitória de Deus. Tem vários exemplos de humilhação dentro da Bíblia, que as pessoas se aquebrantaram, se derramaram e alcançaram o favor de Deus. Amém? Tem o exemplo de Ana, tem o exemplo do capitão de 50, tem o exemplo do rei Ezequias. Lá no livro de Isaías, capítulo 38, verso 1 a seguir, a Bíblia diz que Deus falou para o profeta Isaías, filho de Amós: fala com o rei Ezequias, porque ele morrerás e não viverá. Manda ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morrerás e não viverás. O profeta Isaías, filho de Amós, entrou dentro do palácio do rei Ezequias e apontou o dedo para ele. Falou: Deus assim manda dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o profeta Isaías virou as costas e foi embora. Quando Isaías saiu de dentro do palácio, o rei Ezequias virou o rosto para a parede. Oh glória! Oh glória, aleluia! E começou a chorar, e começou a se humilhar, chorar e se humilhar. O profeta Isaías ainda estava no pátio do palácio, quando Deus falou para o profeta Isaías: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu lhe estou acrescentando mais 15 anos de vida e livrarei essa cidade de Sanaqueribe, o rei da Síria. Irmão, você está vendo aí? Deus, ele volta atrás. Só tem uma forma de Deus voltar atrás nas suas decisões: é quando nós nos humilhamos, é quando nós nos aquebrantamos, é quando nós nos derramamos e nos esvaziamos na presença de Deus. Aí ele volta atrás. No livro de Número, capítulo 23, a partir do versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria? Ou diria a Deus e não confirmaria? Deus, ele não é político. Deus não é homem. Deus não é filho de homem. Oh, labanda, labás, terra. Ele não é político, ele não é homem, e ele não é filho de homem. Querido, você está vendo aí? Que Deus, ele só volta atrás nas suas decisões quando nós nos humilhamos perante a tua face. Ainda no livro de Segunda Reis, o capítulo de número 1 e o versículo de número 9. O rei Acasias, ele estava doente em cima de uma cama. Ele caiu de uma janela alta lá de Samaria, de um quarto alto de Samaria, e foi para cima de uma cama. E estava enfermo em cima de uma cama, né? E ele pega o teu mensageiro e manda consultar Baal. Quem é Baal? Quem é Baal? Baal tem olhos, mas não vê. Baal tem ouvido, mas não ouve. Baal tem nariz, mas não cheira. Baal tem boca, mas não fala. Baal tem mão, mas não apalpa. Baal tem pés, mas não anda. E o rei Acasias, um idólatra, mandou consultar Baal. Falou para o mensageiro dele: vai consultar Baal, se eu vou ou não vou levantar dessa cama. E no meio do caminho, quem é que o mensageiro de Acasias encontra? O profeta Elias. Elias cerca e fala para o mensageiro de Acasias: fala para Acasias, porventura não tem Deus aqui dentro de Israel? Não existe Deus aqui dentro de Israel? Fala para ele: da cama que ele subiste, ele não descerá dela, mas certamente morrerás. Aí o rei Acasias manda um capitão de 50 homens buscar Elias, prender Elias. E o profeta Elias, ele está lá no gume do monte. Aí chega o capitão de 50, fala: homem de Deus, desce daí agora, porque o rei quer te ver, o rei quer falar com você. E Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome a ti e os teus 50 homens. Fogo do céu caiu e consumiu aquele capitão e os seus 50 homens. O rei Acasias mandou novamente um capitão de 50 homens ir atrás de Elias. Elias está lá no gume do monte. E o capitão de 50 chega e fala assim: homem de Deus, desce daí agora, porque o rei Acasias quer falar contigo. Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome você, capitão, e os teus 50 homens. E desceu fogo do céu e consumiu aquele capitão de 50 homens. O rei Acasias tornou novamente mandar um capitão de 50 atrás de Elias. Querido, olha que coisa linda, querido, olha que coisa linda. Aquele capitão chegou perante a Elias, lá em cima do cume do monte. Chegou perante o profeta Elias e falou assim: seja preciosa as tuas vistas, a minha vida e a vida desses 50 homens, teus servos. Poupa as nossas vidas. E aqueles 50 homens se ajoelharam. O capitão de 50 se ajoelharam. Irmão, você está vendo aí? Você está vendo aí, minha irmã? O quanto nós temos que nos humilhar. O primeiro capitão de 50 foi consumido pelo fogo. O segundo capitão também foi consumido pelo fogo. Mas o terceiro não. O terceiro se humilhou. O terceiro desceu.
O terceiro capitão se ajoelhou e mandou os teus 50 homens se ajoelhar e falou para Elias: seja preciosa a tuas vistas a vida desses 50 homens e a minha vida seja valiosa. E o Espírito de Deus falou para o profeta Elias: Elias, desce e vai com ele. Oh glória, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Oh glória, você é terra, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado, eu sou terra. Labanda, labás, terra. Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus quer dar vitória, Deus quer mudar cativeiro, mas nós temos que nos humilhar perante a face do Todo-Poderoso. Oh glória a Deus, aleluia. E um dos maiores exemplos de humilhação, os maiores exemplos de humilhação foi o de Jesus Cristo, foi o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No livro de Filipenses capítulo 2, que eu acabei de ler, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele se esvaziou, Jesus se esvaziou, ele tomou a forma humana, ele estava na forma humana, ele era dono do mundo, Jesus é dono do mundo, mas ele se fez servo, ele se humilhou, ele se esvaziou, tomando a forma humana, se esvaziou, se humilhou até a morte e morte de cruz. O versículo 9 diz assim: porque também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Um dos maiores exemplos de humilhação, o homem mais humilde que passou nessa terra foi Jesus Cristo. Ele assumiu o meu pecado, ele assumiu o teu pecado, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado. Oh glória, aleluia. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que descer à casa do olheiro, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, nós temos que nos despir do nosso eu. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existe, meu irmão, minha irmã, uma história verídica que aconteceu no interior do Brasil. Uma fazendeira prepotente, arrogante, racista. Ela tinha uma empregada de cor, ela tinha uma empregada moreninha, queimadinha assim que nem eu, e essa fazendeira humilhava muito essa empregada, mandava ela trabalhar de manga comprida até aqui, ó, na manga, toda de branco, e ela humilhava, ela pisava, ela humilhava. E um belo dia, aquela empregada, cansada dos abusos daquela fazendeira, da sua patroa, cansada, resolveu ir embora da fazenda. Eu vou embora daqui, que eu não aguento mais. E a empregada foi embora da fazenda. E se passou muitos anos, e a fazendeira, ela ficou cancerosa, e a fazendeira, no seu estado terminal, né, magra, cabelo caiu tudo da cabeça, né, mandou localizar aquela antiga empregada, a qual ela humilhou muito,
E procura daqui, procura dali, procura daqui, conseguiram localizar a antiga empregada e trouxeram ela para a fazenda. E chegando aquela empregada na fazenda, entrou dentro do quarto da ex-patroa dela e falou para ela: o que a senhora quer? O que a senhora quer? Quer me humilhar mais ainda? O que a senhora quer? E a fazendeira falou para ela: olha, minha filha, eu estou morrendo, eu estou cancerosa, eu estou morrendo, e eu quero te pedir perdão, eu quero me humilhar, eu quero te pedir perdão, eu te maltratei demais e eu quero te pedir perdão. Você me perdoa, minha filha? E as duas se abraçaram. A empregada perdoou a fazendeira e as duas se abraçaram e as duas choraram, uma no ombro da outra. Oh, glória, aleluia, aleluia. E aquela empregada ficou ali na fazenda. Ela ficou ali na fazenda alguns dias e a empregada começou a perceber e a notar que os cabelos da fazendeira começou a nascer novamente. Começou a nascer, a fazendeira começou a ficar gordinha novamente, né? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? A fazendeira foi curada do câncer. Oh, glória! A fazendeira foi curada do câncer, porque ela se humilhou, ela desceu e Deus curou ela do câncer. A enfermidade dela, da fazendeira, era a arrogância que ela tinha, era a prepotência que ela tinha. Entendeu? Querido, já foi constatado cientificamente: quem não perdoa, quem não libera perdão, fica com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de espírito de vingança, fica doente. Isso gera doente. O rancor gera doença, a mágoa gera doença, o espírito de vingança gera doença. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a fazendeira, ela foi curada, porque ela arrancou aquele espírito de racismo da vida dela. Ela tirou, ela repreendeu aquele espírito que estava dentro dela, aquele espírito de racismo, aquela prepotência, aquela arrogância que a fazendeira ela tinha. Ela desfez de tudo e ela foi curada. Oh, glória, aleluia. O último exemplo eu vou dar aqui agora de humilhação é Ana. Essa passagem está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2. A Ana, ela tinha uma rival chamada Penina. Penina dava filho e Ana não dava. Penina dava filho, o teu esposo Eucana, e Ana não dava. E Ana pedia filho a Deus, e Deus não dava filho a Ana. Você sabe por quê? Porque Ana estava querendo filho para concorrer com Penina, e Deus não dava. Ana estava querendo filho para dizer para Penina: eu também dou filho, Penina, eu também posso dar filho. E Deus não abria a madre de Ana. Mas um dia que Ana se humilhou, o dia que Ana desceu à casa do oleiro, o dia que ela se esvaziou de si mesmo e ela fez um voto com Deus: Deus, se o Senhor me dá um filho, eu dou esse filho para ti. Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus abriu a madre de Ana. Você está vendo aí, querido? Nós temos que se humilhar, nós temos que descer à casa do oleiro. Tem crente que ele não alcança a vitória por falta de humilhação. Tem crente que não se humilha para ninguém, tem crente que não desce para ninguém. Nós temos que descer.
Jesus, ele deixou um grande exemplo para nós de humilhação, e nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos que se humilhar. Por que Deus abriu a madre de Ana? Porque ela se humilhou. Ela se humilhou. Labanda, labas, terra, nai, manto, calafa, shuri, calabanda, labas, terra. Nós temos que nos humilhar. Inclusive, eu estou até querendo fazer um culto, tirar um dia no mês, ou um dia na semana, fazer um culto de humilhação, para nós nos derramar na presença de Deus, para nós nos esvaziar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Toma posse dessa palavra aí, toma posse. Começa a se humilhar, meu irmão. Começa a se humilhar, minha irmã. Vamos descer na casa do olheiro, vamos nos esvaziar, vamos tirar o nosso eu, vamos tirar nossa arrogância, vamos tirar nossa prepotência, vamos tirar tudo que impede de o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Vamos tirar tudo que impede nós de recebermos vitória do Senhor Jesus Cristo. Oh glória, aleluia. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa palavra. Uma ótima tarde, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.